Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos dando início, então, à nossa sexta aula da Escola de Princípios Bíblicos, né? E antes de nós darmos continuidade aqui, eu quero te convidar, então, a curtir, a comentar e a compartilhar o nosso vídeo, tá? Já compartilhe nos grupos de família, enfim, para os amigos, para que o máximo de pessoas sejam alcançadas com esse estudo de hoje, amém? Então, na semana passada, o nosso estudo foi sobre o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus, né? Então, nós aprendemos um pouco mais sobre Jesus. E hoje, na nossa aula, nossa sexta aula, nós vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre o Espírito Santo de Deus. Então, quero te convidar a fechar os seus olhos para nós iniciarmos com uma oração. Amém, Pai. Nesse momento, Senhor, mais uma vez, Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar aprendendo, Deus, um pouco mais, Senhor, de Ti. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nos capacita, Tu és aquele que nos ensina. Eu venho te pedir agora, no nome de Jesus, que Tu possa estar visitando cada vida que está agora no seu lar assistindo esse vídeo. Que Tu possa trazer a luz, Senhor, que Tu possa revelar coisas que estão ocultas ainda, Senhor, na nossa mente, Pai, no nome de Jesus. Vira a chave, Senhor, nessa noite, Pai. Vira a chave, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a Bíblia nos ensina quem é o Espírito Santo. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. É essencial que os crentes reconheçam a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo nesse mundo, não haveria criação, o universo, nem a raça humana. Sem o Espírito Santo não haveria Bíblia, nem o Novo Testamento, e nem poder para proclamar o Evangelho. Sem o Espírito Santo não haveria fé, nem novo nascimento, nem santidade em nenhum cristão neste mundo. Em Atos, identificamos o cumprimento da promessa de Deus feita através de Jesus. O seu Espírito foi enviado até nós para nos conservar como seus filhos e nos estabelecer como igreja. O Espírito de Deus se manifesta ao homem e no homem, como vimos em Pentecostes, através de dons, poder e unção e por meio da santidade, que é a semelhança do homem com Deus. O homem cuida e zela pela sua própria alma e corpo, que agora são pertencentes a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. Através da Bíblia, o Espírito Santo é revelado como pessoa, com sua própria individualidade. Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. Ele é eterno, onipresente, onipotente e onisciente. Ele tem atributos pessoais. Ele pensa, sente, determina e tem faculdade de amar e de deleitar-se na comunhão. É conselheiro, ensinador e ajudador. Foi enviado pelo Pai para levar os crentes à íntima presença e comunhão com Jesus. Ele se manifesta como aquele que interpreta a nossa oração junto a Deus. À luz dessas verdades, devemos tratá-lo como pessoa que é, considerá-lo Deus vivo e infinito em nosso coração, digno da nossa adoração, amor e dedicação, pois ele se relaciona com o homem de maneira muito particular. O Espírito Santo de Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Onipotente, porque ele é todo poderoso, todo poder, todo domínio está nas mãos dele. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, né? Ele tem o poder para saber o que nós pensamos e até mesmo aquelas palavras que nem vieram até a nossa boca, ele já sabe, né? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele sente, o Espírito Santo, ele ama, o Espírito Santo, ele pensa, o Espírito Santo, ele cuida, né? O Espírito Santo, ele foi enviado do nosso Pai, nosso Abba Pai, para nos cuidar, para nos dar direção, né? Para nos dar o discernimento. Então, quanto mais nós enchermos da presença de Deus, quanto mais nós buscarmos do Espírito Santo de Deus,
mais discernimento nós vamos ter. Amém? A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A palavra hebraica para o Espírito é ruá, que às vezes é traduzida por vento e sopro. Sendo assim, as referências no Antigo Testamento ao sopro de Deus e ao vento da parte de Deus também podem referir-se à obra do Espírito Santo. A Bíblia descreve várias atividades do Espírito Santo no Antigo Testamento. Na criação, o Espírito Santo teve um papel ativo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, preparando tudo para que a palavra criadora de Deus desse forma ao mundo. O Espírito Santo também é o autor da vida. Quando Deus criou Adão, foi o seu Espírito quem soprou no homem o fôlego de vida. Ele continua a dar vida às criaturas de Deus. O Espírito Santo estava ativo na comunicação da mensagem de Deus ao seu povo. Ele era, por exemplo, quem instruía os israelitas no deserto. Os profetas eram inspirados pelo Espírito de Deus a declarar sua palavra ao povo. A liderança do povo de Deus no Antigo Testamento era fortalecida pelo Espírito Santo. Moisés, por exemplo, estava em tão estreita harmonia com o Espírito de Deus que compartilhava dos próprios sentimentos de Deus. Sofria quando ele sofria e ficava irado contra o pecado quando ele se irava. O Espírito Santo vinha também sobre indivíduos a fim de equipá-los para serviços especiais. Por exemplo, José é quem foi outorgado o Espírito para capacitá-lo a agir de modo eficaz na casa de Faraó. Havia ainda uma consciência no Antigo Testamento de que o Espírito desejava guiar as pessoas no terreno da retidão. Davi dá testemunho disto em alguns dos seus salmos, que o povo de Deus que seguia o seu próprio caminho ao invés de ouvir a voz de Deus, recusava-se a seguir o caminho do Espírito Santo. Ao longo da história bíblica, podemos ver que o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento. Um exemplo disto está descrito em Atos, quando Pedro anuncia que o Pentecostes é um cumprimento da profecia de Joel. Então, o Espírito Santo de Deus, ele sempre esteve com o Pai, né? Desde o princípio, na criação, na formação do mundo, depois na criação do homem, o Espírito Santo também lá estava, né? E depois também o Espírito Santo dava direção aos líderes e aos profetas. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Podemos encontrar a ação do Espírito Santo antes mesmo de Jesus nascer. Quando Maria recebeu a notícia de que em seu ventre seria gerado o Messias, as palavras ditas pelo anjo foram: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Um outro momento em que vemos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus é em seu batismo, na forma de uma pomba, conforme escrito em Marcos 1:8. A ação do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo é o agente da salvação. Nisto, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Revela-nos a verdade a respeito de Jesus e realiza nascimento, faz-nos membros do corpo de Cristo. Então, a ação, a presença do Espírito Santo na vida de um cristão, ela é fundamental. Nós precisamos do Espírito Santo, né? Nós temos que gerar essa dependência do Espírito Santo em nossas vidas, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos dá a direção. Quanto mais a gente buscar do Espírito Santo, quanto mais a gente meditar na palavra de Deus, mais nós conseguimos nos santificar, nos separar para o Senhor. Amém? Torna-nos participantes da natureza divina. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Ele nos purifica, dirija e leva-nos a uma vida santa, libertando-nos da escravidão e do pecado. Ele testifica que somos filhos de Deus, ajuda-nos na adoração a Deus, produz em nós
as qualidades do caráter de Cristo que o glorificam. Então, quanto mais nós buscamos o Senhor, quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, né? Então, através dessa busca, dessa presença do Espírito Santo de Deus em nós, é produzido em nós as qualidades do caráter de Deus, que está lá em Gálatas 5:22. Eu vou ler aqui com vocês. Então, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas próprias paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O fruto do Espírito aparece no texto de Gálatas 5:22, em oposição direta à obra da carne, que nada mais é do que uma disposição contínua de andar segundo a natureza corrompida do pecado. Nesse ambiente, esse fruto é decorrente de uma nova vida em Cristo Jesus. Se somos participantes dos benefícios da sua morte e ressurreição, devemos compreender que precisamos assumir por completo a natureza e o modo de vida de Jesus plenamente expressos pelo fruto do Espírito. O batismo no Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo? A palavra batismo tem a sua origem na língua grega e literalmente quer dizer deixar-se ser envolvido, mergulhar profundamente. Batismo no Espírito Santo é, portanto, o pleno revestimento do crente, que lhe confere autoridade e poder da parte de Deus para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja e diante do mundo. Quem pode ser batizado no Espírito Santo? A Bíblia diz: quem pode ser batizado? Todo aquele que nasceu de novo e busca e obedece a Deus. Então, todos nós podemos ser batizados no Espírito Santo. Podemos e devemos, né? Precisamos nascer de novo. Esse nascer de novo é uma nova vida, uma vida transformada em Cristo Jesus, né? Transformada pelo Espírito Santo. E tomar a decisão, né? Decisão, é querer, buscar em Deus, pedir a Deus em oração. Então, como obter o batismo? É desejar o batismo e pedir a Deus em oração. Então, busque isso, deseje isso, né? Essa presença, essa experiência. Nós precisamos ter essas experiências com o Senhor. Quando nós oramos em língua, nós estamos nos edificando, nós estamos nos fortalecendo. Então, peça a Deus que, com certeza, Ele vai te dar, porque esse é o desejo do Pai. Te dar experiências novas, te fortalecer e te encher. Amém? Então, agora vamos falar sobre a evidência do batismo no Espírito. A evidência mais importante desse batismo é o falar em outras línguas. Este falar em outras línguas tanto pode representar outros idiomas desconhecidos na terra em que alguém está sendo batizado, quanto pode representar línguas de anjos. Este sinal significa basicamente a edificação do corpo de Cristo, a igreja, a devoção a Deus ou edificação pessoal. Então, nós temos aqui referências bíblicas que depois vocês vão pesquisar, vocês vão reler todos, né, os versículos, e vocês vão compreender e entender a importância de ser batizado no Espírito Santo, de receber esse presente de Deus. Então, busque, porque nós vamos estar edificando o corpo de Cristo e as nossas vidas também. Conclusão. O Espírito Santo é uma pessoa que tem plena unidade com Deus. Ele é também conselheiro, ensinador e ajudador. O Espírito Santo convence, regenera e acrescenta conhecimento apurado a respeito de Deus ao homem. O Espírito Santo é responsável por nos entregar o poder de Deus e operar em nós o processo contínuo da santificação. Então, nessa aula de hoje, nós aprendemos e entendemos que o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, né? O Espírito Santo, ele sente, ele pensa, o Espírito Santo, ele ama, o Espírito Santo, ele nos consola.
ele nos convence, né? Então, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, vou enfatizar que é essencial na vida de um cristão. Nós precisamos nos encher, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus, porque ele nos convence do pecado. Quando nós estamos trilhando, caminhando, pensando em coisas erradas, o Espírito Santo de Deus, ele é responsável. Ele nos orienta, ele nos constrange com a presença dele, né? Então, ele nos ajuda a nos manter no processo de santificação até que Jesus venha, né? E ele nos ensina. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso melhor amigo. É ele que nos capacita, é ele que nos traz revelação da palavra de Deus. Então, nós precisamos dessa presença maravilhosa, que é a presença do Espírito Santo de Deus. E a mais linda ação na vida de um cristão é o efeito que o Espírito Santo causa em nossas vidas, né? O Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo, ele tem poder de mudar toda uma história. O Espírito Santo tem poder de transformar o nosso caráter cada dia mais, de glória em glória, parecido com o caráter do nosso Pai, do nosso Abba Pai. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ressaltando mais uma vez, volte todos esses slides. A nossa aula é uma aula bem curtinha, mas é uma aula rica, poderosa, é essencial para as nossas vidas. Então, volta, releia todos os slides e principalmente os versículos, tá? Então, todos os versículos, todas as referências aqui. Então, creio que no nome de Jesus, todos estão fazendo as meditações da palavra, né? Então, tem o seu caderno reservado, que nas primeiras aulas nós falamos sobre isso, a importância de nós termos o material reservado para a gente refletir, meditar sobre a palavra de Deus. Então, volte com muito amor e carinho esses slides e estudam, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus, tá? Dependa do Espírito Santo de Deus, que sejamos dependentes totalmente do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a tua vida grandemente e até na próxima semana.